Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abençoai esta nossa noite para que possamos fazer um vídeo de acordo com a Tua vontade, para edificação da igreja, salvação das almas e que o Teu reino cresça e apareça. Nós possamos aprender tudo aquilo que ensinastes à Santa Igreja, que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Iluminai a nossa inteligência, o nosso coração, para ouvirmos e entendermos a Tua palavra e aquilo que nos ensinaste. Hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Então, gente, eu vou continuar fazendo aí a vida dos santos, que nós estamos fazendo. Graças a Deus nós temos feito aí a vida de muitos santos e eu tenho visto que, graças a Deus, as pessoas têm gostado bastante dos nossos vídeos. Então, eu agradeço e peço a vocês que continuem compartilhando nossos vídeos, nos ajude a evangelizar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. É uma doutrina que muita gente não conhece, outros até têm devoção, mas não conhecem a vida dos nossos santos. A igreja já canonizou mais de 20 mil santos, fora aqueles que a igreja não teve como estudar a vida deles. Então, tem muito mais santos no céu para interceder por nós do que os canonizados. Mas esses a igreja tem certeza que estão no céu intercedendo por nós. Hoje eu vou falar de uma santa que também foi martirizada pelo Império Romano. Eu sempre, antes da gente falar sobre a vida de um santo, a gente tem que falar da época que ele viveu, qual era a cultura da época, senão você não entende. Então, gente, do ano 30 até o ano 313, aconteceu a terrível perseguição dos imperadores romanos aos cristãos. Porque os cristãos não aceitavam cultuar os imperadores como Deus. O imperador, ele se achava Deus. Inclusive, esse é o contexto do livro do Apocalipse, que São João escreveu no ano 100. Quem é a besta do Apocalipse? É o imperador romano. Então, os imperadores, eles se julgavam Deus. Então, que fala lá da besta, da imagem da besta. Então, os cristãos, eles não aceitavam cultuar o imperador. Por quê? Para eles, Jesus era o Deus verdadeiro. Então, eles preferiam dar a vida, morrer, ser torturados, do que renegar a fé cristã. Então, gente, é um período maravilhoso da história da igreja. Claro, muito triste, mas é impressionante esses mártires que davam a vida por Cristo. Homens, mulheres, velhos, novo, criança, não importa. Muitos preferiram a morte do que prestar culto ao imperador. Até que 313, Constantino proibiu matar os cristãos. Mas olha aí quanto tempo de sangue. Tanto que aquele padre da igreja do primeiro século, Tertuliano, ele escreveu aquela frase: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E mandou para o imperador. Imperador, não adianta você matar os cristãos. Quanto mais você mata, mais brota cristão. E é impressionante. Quanto mais se matava os cristãos, mais surgia a força do cristianismo, a força de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo. Então, gente, hoje nós vamos
é falar um pouco da vida de Santa Cecília. Alguns já ouviram falar, outros eu acho que talvez não. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a vida dessa santa extraordinária que foi Santa Cecília. Uma das 7 mártires que está no cânon da Bíblia. Desculpa. No cânon da igreja. Tem algumas santas e santos que a igreja coloca como modelos de vida no cânon da missa, no missal romano. Então tem Santa Luzia, que eu já fiz um vídeo dela. Tem Santas Perpétua e Felicidade, que eu já fiz um vídeo sobre elas. E tem também Santa Cecília e outras que eu vou fazer também aqui. Se Deus quiser, eu quero fazer a vida de muitas santas e santos, não só dos mártires, mas aqueles santos que têm uma vida de santidade que é exemplo para nós. Então a igreja pede para que a gente imite a vida dos santos. Então é por isso que eu resolvi esse ano então fazer a vida dos santos. Então vamos ver aí o que a igreja sabe sobre a vida de Santa Cecília. Santa Cecília foi uma das 7 mulheres mártires que foi morta pelo Império Romano, de quem se faz menção no cânon romano, ou seja, no cânon da missa. Na primeira oração eucarística, você vai ver que fala o nome de alguns santos. Fala o nome de Santa Cecília. A ela é dedicada uma basílica em Roma, que foi construída no século IV. Porque não se podia construir igreja antes, porque os imperadores matavam os cristãos. Então eu já expliquei, vou explicar de novo. Como é que era celebrada a missa? Era celebrada nas catacumbas de Roma, nos cemitérios de Roma, para pedir a sua intercessão. A intercessão daqueles que morriam, dando a vida por Jesus. E Santa Cecília foi um. Já no século IV, Constantino proibiu matar os cristãos, então os cristãos começaram a fazer as primeiras igrejas dedicadas aos santos. E Santa Cecília foi uma delas. No século IV, já começou a fazer as primeiras igrejas dedicadas aos santos. E fizeram uma igreja dedicada a Santa Cecília. Seu culto difundiu-se em todo lugar. Está vendo? Então, em todos os lugares começou a se difundir o culto de veneração, não de adoração, a Santa Cecília. Então, gente, o culto dos santos, já vem lá dos primeiros séculos, não tem nada de novo. Já vem falando isso aqui há muito tempo. A partir da sua paixão. Que paixão? Da paixão que ela tinha por Cristo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Naquela época se arrumavam-se casamentos. Até na nossa época também, na época dos nossos avós, era assim. Se arrumavam casamentos para as pessoas se casarem, para as mulheres. Mas ela não queria se casar. Ela consagrou a sua virgindade a Cristo. Nós vamos ver. Da qual vem exaltada como modelo de virgem cristã. Então, as primeiras mulheres cristãs, elas queriam consagrar a sua virgindade a Deus. É o que eu venho falando, gente. O casamento é maravilhoso, é um sacramento, mas ninguém é obrigado a se casar. Então, as santas e os santos nos primeiros séculos, muitos deles queriam consagrar a sua vida a Deus. É o celibato, que só foi obrigatório na igreja no ano 1000. Mas antes já houveram muitos santos e santos celibatários. Eles queriam imitar Jesus e queriam imitar a Virgem Maria, que foram exemplos de santidade, virtudes de pessoas que foram castas, foram santas. Então eles se consagravam o seu corpo, todo o seu corpo, a Deus. Então Santa Cecília também não teve relação sexual com ninguém, mas ela foi prometida em casamento. Eu vou contar a história dela daqui a pouco, você vai entender. Tá? Também ela foi
ela foi considerada padroeira da música e do canto sagrado. As músicas. Ela gostava muito de música. Então ela foi considerada também padroeira dos músicos, da música sagrada, não é da música profana. Então também vou falar sobre isso daqui a pouco. Sua memória é celebrada no dia 22 de novembro. Então a igreja cultua Santa Cecília no dia 22 de novembro, que geralmente é o dia que os santos morrem, né? É o dia que eles vão para Deus, é o dia que eles entram na glória eterna. Mas antes, eu quero falar mais um pouco sobre a vida dela, aquilo que a igreja sabe, não é muita coisa, porque nessa época a gente não tinha muitos dados sobre os santos. Mas aquilo que nós sabemos já é de uma edificação muito grande. Então nós vamos conversando aí e a gente vai falando sobre a vida dessa extraordinária santa. A popularidade da devoção para com a Virgem e Marte, ou seja, ela era uma virgem consagrada a Deus e mártir, que deu a vida por Cristo, que eu já expliquei. Romana fez com que o novo calendário litúrgico conservasse a sua memória, que é anterior ao século VI. Então, desde o século VI, já se cultuava Santa Cecília como mártir e virgem. Porque do século IV em diante, a igreja teve liberdade de culto, que ela não tinha até o ano 313 com Constantino. Depois de Constantino para cá, a igreja teve liberdade de culto. Então ela pôde começar a cultuar os santos e canonizar as primeiras canonizações. Então a igreja pôde, né, fazer a sua celebrar o culto aos santos sem problema nenhum. Então vamos continuar aí. Também o patrocínio de Santa Cecília sobre a música sagrada deve-se ao fato de sua paixão, que é do ano, mais ou menos no ano 486. Neste relato, Santa Cecília é identificada como uma santa harmônica, sepultada nas catacumbas de São Calixto, aquilo que eu já expliquei. Então ela foi sepultada nas catacumbas de Roma, de São Calixto, que teria sofrido martírio durante o império de Alexandre Severo, no ano 230. Então ela morreu mais ou menos no ano 230. Esse imperador romano, chamado Alexandre Severo, por isso que tinha esse nome, né? Era muito severo. Estou brincando, só para a gente descontrair. Então ela morreu no ano 230. A perseguição foi até o ano 313. Ok? Continuando aí. O culto de Santa Cecília lê-se na liturgia das horas. O que é a liturgia das horas? Eu já fiz um vídeo aí sobre a liturgia das horas, está aí no nosso canal. Só você procurar aí na playlist. A liturgia das horas, gente, é a oração que a igreja faz de 3 em 3 horas. O clero é obrigado a fazer. O leigo não, mas o leigo pode fazer. É só você baixar aí a liturgia das horas que você vai estar rezando junto com a igreja. Então, começa às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Ali a igreja coloca todo dia um salmo para a gente meditar e a vida de algum santo para a gente meditar. Então, a vida de Santa Cecília também está na liturgia das horas. Então, no dia 22 de novembro, você vai ver ali a vida de Santa Cecília. Tá? Pode ser que aconteça. Por quê? Porque a igreja não celebra só um santo por dia, não. Tem dia que a igreja celebra mais de um santo. Então a igreja coloca um só, porque não tem como colocar todos. Então a igreja escolhe um
para a gente poder meditar a vida dele. Então, provavelmente, pelo que eu entendi aqui, no dia 22 de novembro deve ser o dia de Santa Cecília, que é colocada na liturgia das horas. Porque a história dela realmente é muito bonita. Tá? Em honra da qual, no século V, foi construída em Roma uma basílica, que eu já falei, difundiu-se por causa da sua paixão. Nela, Cecília é exaltada como modelo mais perfeito de mulher cristã. Então, gente, você que é uma mulher cristã, você deve imitar as qualidades, as virtudes de Santa Cecília, que por amor de Cristo professou a virgindade e sofreu o martírio. Claro, gente, que eu não estou falando aqui que todas as mulheres têm que ser virgem, têm que ser freira, eu não estou falando isso. A igreja valoriza muito as mulheres que se casam, quantas santas também. Não tem santas só virgem, claro que não. A igreja canonizou, por exemplo, a mãe de Santa Teresinha, que era casada. Então a igreja valoriza também as mulheres que casam. Mas a igreja também gosta de valorizar aquelas que se consagram a Deus. Pela sua virgindade, obediência, oração, que dão, né, consagram a sua vida a Deus. A Bíblia exalta tanto aqueles que se casam, quanto aqueles também que não se casam. São Paulo fala, quem quer casar, casa, não tem problema. Mas aqueles também que não se casam, também fazem uma coisa boa. E consagram a sua vida a Deus. Não é só o padre, as freiras, não. Até mesmo, não precisa ser padre ou freira para se consagrar a Deus, não. E outra, gente, virgindade não é só física. Pode ser uma virgindade espiritual também. Não é só, então eu não sou mais virgem no corpo, então não posso mais me consagrar a Deus. Claro que pode. Santa Rita. Todo mundo sabe que Santa Rita foi mãe, foi esposa, ficou viúva e se consagrou a Deus. Então não é só virgem no corpo, também é virgem na alma. Okay? Então, claro que hoje também as mulheres também não vão dar a vida por Cristo, vão se matar, né? não vão serem mortas, mas dedicar a sua vida a Cristo, como as mulheres fazem. Você vê que na igreja tem muito mais mulher do que homem. Então, a mulher de fé, diz o livro dos Provérbios, Deus exalta a mulher de fé. Tem muito mais mulher do que homem na igreja. Então, que as mulheres também possam imitar essas santas maravilhosas que a igreja sempre teve. E isso porque dizem que a igreja não valorizava a mulher. Bom, se a igreja não valoriza a mulher, essas santas então são o quê? Quantas santas a igreja já canonizou? Muito mais que homem. Doutoras da igreja, 4 santas doutoras da igreja, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena. E a igreja não. Se a igreja não valorizava a mulher, poxa, só porque a igreja não tem mulheres padres, como o Papa Francisco aí já disse mais uma vez que a igreja não tem autoridade para ordenar mulheres, mas isso não quer dizer que a igreja não valorizava a mulher, nem valoriza muito. É missão, é questão de missão. Então, que as mulheres possam serem também imitadoras de Santa Cecília. Cecília era nobre e rica, olha só. Então, gente, tinha muito santo que não era. Tinha santos pobres, mas também tinha santos e santas que eram ricos. São Luís IX da França era riquíssimo. Então, gente, Deus não faz distinção de pessoas. Se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, não importa. A santidade é para todos. Não, Deus, gente, ele não olha o que você é. Não, ele quer saber, Deus olha o coração. A gente que costuma fazer julgamentos, mas Deus não julga ninguém. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Olha só. Diariamente, ela ia assistir à missa,
celebrada pelo Papa Urbano nas catacumbas da Via Ápia, aguardada por multidões de pobres que conheciam a sua generosidade. Olha só, gente, é o que eu venho falando, a fé e as obras. E é isso que nós temos que imitar os santos. A fé, você viu a fé que ela tinha? Todo dia eu estava lá, na missa. E as obras. Dava a sua contribuição aos pobres, era generosa. Ela era rica, ela tinha condição. Então, é o que eu estou falando. Não importa você ser rico, você não pode ser apegado. Você pode ter dinheiro, você não pode ser apegado ao dinheiro. Você pode ter bens, mas você não pode ser apegado aos bens, porque você não vai levar nada, meu amigo. Para o caixão você não vai levar nada. Muito mal a roupa do corpo. Tanto que muitos santos foram enterrados pelados. Nem a roupa você vai levar. Então, não tem problema você ser rico, mas você não pode ser mesquinho, você não pode só pensar em você. Então, ela, como tinha bens e tinha riqueza, ela fazia o bem. Primeiro ela ia à missa, primeiro a fé, depois a obra. Agora eu vou ajudar as pessoas. Vendo? Que conheciam a sua generosidade. Santa Cecília era noiva de Valeriano, então arrumaram lá um noivo para ela. Ela queria ser consagrada a Deus, mas a família arrumou lá um noivo para ela. E o noivo, além dela deve ter sido muito bonita, ela tinha dinheiro. Quem não quer casar? Mulher bonita, cristã. Não era mulher de farra, de outra coisa. Então, devia ser uma mulher lindíssima. Tinha dinheiro. Com certeza devia ter muitos pretendentes. Não é verdade? Então, arrumaram um noivo para ela chamado Valeriano. No dia das núpcias, no dia do casamento, olha o que aconteceu no dia do casamento. Enquanto os órgãos tocavam, os órgãos da igreja. Na igreja antigamente tinha órgão, né? Hoje, infelizmente, tem lá só de enfeite. Mas, naquela época tinha órgão nas igrejas. Os órgãos tocavam, ela estava em seu coração somente para o Senhor. Então, ela não queria se casar, ela estava sendo obrigada a se casar. E isso hoje dá nulidade de casamento. Sabia que hoje isso dá nulidade? Ninguém pode ser forçado a casar. Se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo aí sobre isso, sobre nulidade de casamento, e eu vou explicar. Por que hoje muitos casamentos são nulos? Porque a pessoa não pode ser obrigada a se casar, ela tem que se casar de livre, espontânea vontade. E o padre pergunta isso lá na celebração. Então ela não queria se casar. Ela ia se casar obrigada. Mas olha o que aconteceu. Ela queria seu coração somente para o Senhor. Então, o que aconteceu? É por causa disso que ela é padroeira dos músicos. Porque quando ela entrou na igreja, os órgãos começaram a tocar e ela percebeu que ela não queria se casar, ela queria entregar a sua vida para Deus. Então, gente, a importância da música na igreja, eu já venho falando sobre isso. Então, muita gente acha que o Concílio Vaticano II abriu essa bagunça que a gente vê na igreja. Eu não estou dizendo que não tem que ter música, tem que ter, mas uma música litúrgica. A música tem que estar de acordo com a liturgia. Dom Henrique falava muito sobre isso. Pega os vídeos do Dom Henrique Soares aí, você vai ver. Infelizmente, hoje as nossas missas viraram show. Eu estou falando, gente, porque já aconteceu comigo várias vezes, de eu não poder conseguir assistir a missa direito, de eu não poder comungar. É uma barulhada, uma batucada, parece que eu estou numa festa. Pode ter instrumento? Pode ter instrumento, mas um instrumento leve. Não esse batidão que eu vejo aí, parece que eu estou lá no mundão. Parece que eu estou lá na Bahia, nesses carnaval da Bahia. Então, gente, pelo amor de Deus, a música tem que ser litúrgica, com todo o amor do mundo. Tá? Você quer ouvir música secular? A igreja não proíbe, mas fora da missa. A música na missa tem que ser litúrgica.
Tem que estar de acordo com a liturgia. Ok? Então, cuidado, gente. Vamos ter cuidado. Senão a gente não consegue nem meditar. Tem hora que a gente não consegue nem meditar. Como é que você vai comungar, vai receber Jesus, vai conversar com Jesus com essa barulhada, pode até ter música, mas baixinho. Dê um tempo de silêncio para a gente poder meditar a palavra, para a gente poder meditar a Eucaristia, conversar com Jesus. Então, que a gente possa entender também sobre essa questão. Depois, quando chegou a noite, a jovem disse a Valeriano: nenhuma mão humana pode me tocar, pois sou protegida por um anjo. Se tu me respeitares, ele amará a ti como me ama. Então, isso vale? Vale. O casamento, gente, ele só é consumado na primeira relação sexual. Sabia disso? Até o momento da primeira relação sexual, o casamento ainda não valeu. Ele pode até ter sido celebrado na igreja, mas ele só é consumado no primeiro ato sexual. Aqui eles ainda não tinham tido nenhuma relação, então o casamento deles não se consumou. Muita gente não sabe disso. Então, até o momento da primeira relação sexual, o casamento não é consumado. Ele pode até ser nulo. Até esse momento da primeira relação sexual, o casamento pode ser nulo. O que acontece depois, aí já não anula mais o casamento. Nem o Papa pode anular. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas às vezes Deus pode não unir. Se a pessoa está sendo obrigada, chantageada, Deus não une. Porque Deus quer unir as pessoas que estejam ali de livre e espontânea vontade. O padre pergunta isso. É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Você não está chantageado? Você não está com a corda no pescoço? Ah, mas ela está grávida. Isso não é obrigação para se casar. Você é obrigado a cuidar do filho. Mas ninguém é obrigado a se casar porque a mulher está grávida. Então, gente, até o momento da celebração, até o momento da consumação da primeira relação sexual, o casamento não é válido. Então, aqui, no momento das núpcias, ela teve uma visão onde ela falou para o marido: eu sou consagrada a Deus. Eu tive uma visão de um anjo onde ele disse para mim que eu tenho que ser consagrada a Deus. E o marido entendeu. O homem entendeu. Então, gente, é muito bonito. O esposo, decepcionado, não, eu achei que ele entendeu, mas ele não entendeu, não. Desculpa. Eu achei que ele tinha entendido, mas ele não entendeu. Ele ficou decepcionado. É o que eu falei. Eu não sei se ele ficou decepcionado porque gostava realmente dela ou por causa que ela tinha muito dinheiro, né? Não sei. Então, o marido decepcionado não teve alternativa, seguiu o conselho de Santa Cecília e fez-se instruir e batizar pelo Papa. Então, gente, ele não era batizado. Isso é outra coisa que hoje a pessoa não ia poder se casar. Por quê? Porque só pode se casar se for batizado. Ninguém pode receber nenhum sacramento se não for batizado. Então, ele foi batizado. Ele não era batizado, ele foi batizado pelo Papa. E depois participou do mesmo ideal de pureza da esposa, recebendo em recompensa a mesma sorte gloriosa, ao martírio. Não sei se você entendeu. Ele que antes casou não, ficou decepcionado porque a mulher não se casou com ele, ele foi batizado, teve a graça de Deus e ele teve o mesmo ideal dela, ou seja, ele também se consagrou a Deus. Ele não se casou e acabou sofrendo também o martírio, como ela também sofreu, no qual, pela graça de Deus, foi associado também o seu irmão Tibúcio. Então, ele e o irmão foram também martirizados, assim como Santa Cecília também foi. Então, ele se converteu de uma maneira tão forte, que ele foi batizado e sofreu martírio, ele e o irmão.
Isso está na palavra de Deus, na carta aos Coríntios. A mulher santa, ela converte o marido. E o marido santo converte a esposa. Está lá na palavra, na carta aos Coríntios. Ela, pela santidade de vida dela, ela acabou convertendo o próprio marido. Apesar disso, os mártires Valeriano e Tibúrcio, sepultados nas catacumbas de Pretestato, são historicamente certos. Olha aí, então não é fantasia, é histórico. Os dois foram realmente martirizados. Após o processo, referindo com abundância de detalhes pelo autor, Santa Cecília foi condenada à decapitação. Gente, decapitaram a pobre da mulher. O que ela fez? Nada. Só simplesmente porque ela era cristã e se consagrou a Deus. Por causa disso, mandaram matá-la, o imperador mandou decapitar ela. Como São Paulo também foi decapitado. Recebeu 3 golpes do algoz, em que sua cabeça caísse. Ela pediu e obteve a graça de rever o Papa Urbano antes de morrer. Então a única coisa que ela pediu antes de morrer é que ela queria ver o Papa. Para quê? Para que o Papa desse a bênção. Olha a importância do Papa, tá vendo? Olha aí, século I. Então a igreja sempre teve o Papa. Os 32 primeiros papas foram martirizados também. Então, gente, a igreja sempre teve um Papa. Sempre. 267 papas. Desde Pedro até o Papa Francisco. Aguardando essa visita, ela continuou ainda 3 dias professando a fé. Enquanto ela estava ali esperando o Papa para depois morrer, ela ficou ali professando a fé. O que é a profissão de fé? É o credo. Ficou rezando o credo. Tá vendo, gente? O credo vem da tradição, não vem da Bíblia. Claro que a base vem da Bíblia, mas o nosso credo, a oração, ela não vem da Bíblia, ela vem da tradição. É o que a igreja ensinou. É o que a igreja ensina há 2000 anos. Jesus não ensinou tudo. Não está tudo na Bíblia. Onde está, então? Na tradição. Então ela ficou ali rezando o credo, esperando o Papa para depois morrer. Não podendo proferir certas palavras, expressou com os dedos seu credo em Deus uno e trino, ou seja, a Santíssima Trindade, que os romanos não aceitavam e os judeus também não aceitavam. Os romanos tinham vários deuses e os judeus só acreditavam no Deus Pai. Não acreditavam nem no Filho nem no Espírito Santo. Mas ela morreu professando a fé em Deus unitrino, a Santíssima Trindade. Está vendo? Foi o primeiro dogma da nossa fé que a igreja teve que combater. E tem seitas hoje, até cristãs, que também não acreditam na Santíssima Trindade. Várias. Mas nós católicos acreditamos desde o primeiro século. Um só Deus, 3 pessoas. É nesta atitude que esculpiram a sua célebre imagem. Então, até hoje, a igreja ela faz lá as imagens, não é? De acordo com a vida de cada santo, ok? Então, também existe a imagem de Santa Cecília. Nesse livro que eu tenho aqui, Santos e Santas de Deus, tem a imagem dela. Deixa eu ver se eu tenho para mostrar. Não sei se vai dar para vocês verem aqui no cantinho. Aqui, ó, está a imagem de Santa Cecília. Então, a imagem dela é ela tocando um órgão, porque ela gostava de música, por isso que ela é padroeira dos músicos, daqueles que tocam principalmente na igreja, a música litúrgica, a música sacra. Então aparece ela aqui tocando o órgão, não é? Provavelmente na Santa Missa, da qual ela participava. Então, gente,
Está aí brevemente a vida de mais uma santa extraordinária, que é modelo de vida para nós. Então, peçamos aí a intercessão de Santa Cecília, para que ela interceda aí a Jesus por nós, pela Santa Igreja, pelos músicos, principalmente aqueles que tocam na igreja, para que toquem realmente para Jesus. E que a gente possa também ir com essa mesma devoção que ela tinha, né, à Santa Missa, aos pobres e também ao Papa. Você vê o respeito que ela tinha pelo Papa e pela Igreja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.